Os amados irmãos que trouxeram as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1, a seguir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, meu Pai. 2 Reis, capítulo de número 20, versículo de número 1, a seguir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a seguir. Todos encontraram? Aleluia, Jesus. Deus é fiel. A palavra do Senhor fala assim: Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ai, Senhor, ser servido-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomara e puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus, não mais volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Põe a mão na sua Bíblia, você que não tem. Põe a mão na sua Bíblia, você que não tem, põe no seu coração. Vamos pedir sabedoria, discernimento ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita, é quem nos dá a sabedoria. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui reunidos diante da Tua presença nesta noite. Pedimos ao Senhor, meu Pai, sabedoria e discernimento da Tua santa palavra. Meu Deus, fala com o Teu povo, meu Pai, nesta noite, através da palavra do Senhor. Meu Deus, eu não tenho nada, meu Deus, para falar, mas o Espírito Santo do Senhor é quem nos dá sabedoria e discernimento, meu Pai, da Tua palavra. Eis-me aqui, meu Pai, para fazer a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor aqui fala, sobre a vida, do rei Ezequias. Sabemos nós que o rei Ezequias, ele teve ali uma doença imortal, uma doença que não tinha mais solução para o seu problema. Ele estava ali com um tipo de enfermidade que não tinha cura, não tinha mais remédio, devido ao seu orgulho.
E o rei Ezequias, ele era um homem que ele fazia a vontade de Deus, ele fazia os mandamentos de Deus, ele fazia o que Deus ele queria, ele fazia, mas veio algo na vida do rei Ezequias, a desobediência. Entrou no coração do rei Ezequias o orgulho, a vaidade. E ali a palavra do Senhor fala que quando o rei Ezequias deixou o orgulho entrar no seu coração, a palavra do Senhor fala que o rei Ezequias ele foi diagnosticado com a doença que para os médicos não tinha jeito. Ele estava ali com uma úlcera, com a doença que não tinha solução para o seu problema. Mas muitas pessoas hoje em dia estão passando pelo mesmo problema do rei Ezequias. Muitas pessoas estão sofrendo uma doença espiritualmente. Ezequias, ele fazia tudo que agradava o Senhor, mas o seu orgulho, a sua vaidade levou ele a uma doença que não tinha solução para o seu problema. A palavra do Senhor fala que o rei Ezequias, ele estava ali passando pelaquela dificuldade, pelaquele sofrimento, pelaquela doença que não tinha remédio, não tinha jeito. E ali, o profeta Isaías, usado por Deus, foi até a casa do rei Ezequias falar com o rei Ezequias. Deus falou comigo, Ezequias, você tem que colocar a tua casa em ordem, porque senão você vai morrer e você não vai viver. O rei Ezequias, ele não estava entendendo o revelar da palavra de Deus. O profeta de Deus foi até a casa do rei Ezequias, e ali, chegando ali, Isaías falou com o rei Ezequias para ele colocar a casa dele em ordem. A casa que a palavra do Senhor fala não é a nossa casa própria que a gente mora, mas é a nossa vida espiritual. Ezequias, ele estava ali com a doença no seu corpo físico, mas ele estava ali com a alma ferida, ele estava com a alma amargurada. E ali ele precisava de se humilhar, ele precisava de se humilhar, de se prostrar diante de Deus e ver até onde ele estava precisando de ser transformado. O Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo sujo. O Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo vazio. Por que que o rei Ezequias vê aquela doença? Ele estava fazendo tudo o que agradava a Deus, as coisas materiais, as coisas para ele pensava que estava sendo certo aos olhos dele, mas aos olhos de Deus não estava sendo certo para Deus. Deus, ele queria que Ezequias transformasse a sua vida espiritual. Muitas das vezes as pessoas olham as nossas vidas por fora, mas Deus, ele olha o coração, Deus olha a nossa vida por dentro. Por quê? Deus, ele está presente na nossa família, na nossa casa, na nossa vida financeira, em todas as áreas. Mas ele quer ver o nosso coração, ele quer ver a nossa fé, a nossa atitude. E ali o rei Ezequias sofrendo, amargurado com aquela doença que não sarava, não tinha jeito, não tinha remédio. Ele já tinha procurado vários médicos, porque ele precisava de uma cura física com aquela doença imortal que não tinha solução. E ele chorou amargamente. Por quê? Ele estava ali com aquela doença crônica que não tinha jeito. E ali Deus ouviu a oração do rei Ezequias. Ele chorou abundantemente, ele chorou amargamente, porque ele precisava de esvaziar dele para ele ser cheio da presença do Senhor. Hoje somos nós precisamos a cada dia ser cheio pelo poder do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor fala: clamas a mim que eu te responder-te-ei. Nós temos que clamar, nós temos que pedir, nós temos que nos humilhar diante de Deus, tirar o eu do nosso coração, deixar que Deus age ao nosso favor. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Nós não estamos aqui para a gente fazer a nossa própria vontade, porque se fosse para a gente fazer a nossa própria vontade, nenhum de nós estaria aqui, porque nós somos falhos, nós somos sujeitos a cada dia a pecar, a cair, a desanimar. Vem um desânimo, vem a fraqueza humana. Por quê?
a fraqueza humana, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Então a cada dia nós temos que ser revestidos do poder de Deus. A cada dia nós precisamos de uma nova unção. O rei Ezequias, ele estava precisando de ser transformado, ele precisava de tirar o eu do coração, ele precisava de tirar o orgulho, a avareza. Ele tinha tudo, ele tinha ouro, ele tinha tudo, prata. Mas o que adiantava ele ter tudo e ele não ter a saúde? O que importa para Deus não é a gente ter, claro que nós temos que ter algo de bom em nossas vidas, nós temos que ter o dinheiro, nós temos que ter uma vida próspera na presença de Deus, mas o mais importante para Deus em nossas vidas é a gente ter um coração aquebrantado, é a gente ser humilde de espírito, é a gente ter uma vida em santidade com Deus, é a gente não olhar as coisas do passado, mas a gente olhar as coisas que Deus ele está operando em nossas vidas. O rei Ezequias, por causa da sua desobediência, vê o sofrimento na vida dele. E hoje não é diferente. O sofrimento pode vir na minha vida, o sofrimento pode vir na vida de cada um dos irmãos. Se a gente não colocar a nossa casa em ordem, o sofrimento vai vir. A casa é a nossa vida espiritual. O rei Ezequias, ele tinha tudo de bom, ele tinha tudo de melhor, mas devido ele colocar o medo, o rei da Assíria ali estava perseguindo, o Senaqueribe estava perseguindo ali o povo ali de Jerusalém, e ali ele deixou o medo entrar no seu coração. Ezequias, ele tinha tudo, mas ele tinha uma vida sem paz, ele estava ali sem paz no seu coração, e ali veio o sofrimento, veio uma doença, uma grande doença na sua vida, que para o médico não tinha jeito, não tinha remédio, e ele chorava, ele clamava ao Senhor: Senhor, olha, eu estive diante do Senhor, eu fazia a tua vontade, eu andei fazendo a vontade do Senhor, e eu estou sofrendo, por quê? Examina a sua vida. E ali o profeta Isaías falou para ele: Ezequias, Deus ele falou comigo que vai acrescentar 15 anos a mais de vida para você. Se você se arrepender, se você se humilhar, se você tirar o orgulho do seu coração, se você deixar a avareza, se você deixar de fazer a sua própria vontade, a partir de hoje você vai fazer a vontade de Deus. E o rei Ezequias, ele se humilhou, ele chorou amargamente ali na sua casa, na sua cama. Ele estava enfermo. E ali Deus, ele acrescentou 15 anos de vida na vida do rei Ezequias. E hoje não é diferente. Deus, ele pode acrescentar os anos de vida na vida de cada um de nós. Porque Deus, ele não faz acepções de pessoas. Quantas pessoas já entraram por essas portas à procura de cura, à procura de um milagre, e hoje não se encontra. Por quê? Vem à procura de um milagre, mas não tem um coração, não abre o coração para deixar a palavra de Deus entrar no coração. Nós temos que abrir o nosso coração e deixar a palavra de Deus penetrar em nosso coração. Porque aquele que está firmado na rocha, pode vir um vento, pode vir a tempestade, mas nada vai tirar ele da presença de Deus, porque Deus é com ele. A palavra de Deus fala que tinha dois homens construíram as suas casas. Um construiu a sua casa na rocha e o outro construiu a casa com areia. O que construiu a casa na rocha, vê o vento, vê a tempestade, vê os problemas, e aquela casa não caiu, porque estava firmada na rocha. Foi uma casa alicerçada sobre a rocha. E ali aquele outro homem, com muita pressa, fez a casa sobre areia para andar rápido. Vê o vento, vê a tempestade e derrubou aquela casa. Porque grande foi a sua ruína. Por quê? Por causa da desobediência humana. Então a desobediência, ela traz o quê? A morte. A desobediência traz o quê? O pecado. A avareza, a discórdia. Então nós temos que estar firmado na rocha. A partir do momento que o rei Ezequias ele se humilhou diante de Deus, Deus ele o curou. Porque Deus ele não faz
Deus ele não veio, não enviou o Filho dele ao mundo para nos julgar, mas foi para trazer arrependimento e vida eterna. Jesus ele não veio ao mundo para nos julgar, mas ele veio trazer arrependimento, salvação e vida eterna para aqueles que crê, para aqueles que acreditam, que faz a vontade do Pai. E muitas pessoas deixam de vir à casa do Senhor porque ouve a palavra do Senhor. Às vezes a palavra do Senhor fala com ele e ele, não vou mais àquela igreja, porque a palavra é dura. Jesus ali, quando ele estava pregando ali, ele falou para os seus discípulos. O discípulo falou, Senhor, a palavra é dura. Quem pode ouvir? Jesus falou. Uns saíram ali do momento onde Jesus estava pregando a palavra. E Jesus falou, vocês não querem ir também com eles? Então a palavra é dura, mas é para a gente se consertar. Nós temos a cada dia que nos consertar diante do Senhor. Nós temos que nos humilhar, porque nós somos falhos. Nós somos sujeitos a cada dia a pecar, a cair. Por quê? A carne é fraca. Nós estamos debaixo, da cobertura espiritual de Deus. Se a gente não fazer a vontade do Senhor, não adianta a gente estar na casa do Senhor. Então nós temos que fazer a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Quantas pessoas, às vezes, vêm à casa do Senhor, recebem o milagre, recebem a cura, recebem a libertação, cede permanecer para orar pela família, às vezes sai. E aí, depois, vem as consequências. Porque a palavra do Senhor fala que nós não devemos servir a dois senhores. Ou você ama um, ou você odeia o outro. Nós temos que amar somente a Deus, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso Salvador. Ele é quem nos ajuda no momento difícil das nossas vidas. Ele é quem nos dá força. O fôlego de vida é Ele quem nos dá. No momento que Ele tira o fôlego de vida, a pessoa parte. Então, a cada dia nós temos que estar afirmados. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos em união. Nós estamos aqui, no culto de quarta-feira. Para quê? Para a gente adorar o Senhor, para a gente glorificar o Senhor. Todos os cultos são uns cultos bons, excelentes, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós precisamos de a cada dia uma nova unção. A cada dia nós precisamos ser cheios do poder de Deus. A cada dia nós precisamos de um revestimento espiritual. E nós estamos aqui, firmados na presença do Senhor. É isso que Deus quer de cada um de nós, a obediência, a perseverança, o amor, a paz no coração. Como é bom a gente ter paz no coração, como é bom a gente ter uma vida reta na presença do Senhor. É isso que Deus quer de cada um de nós, a obediência, a fidelidade, o amor uns com os outros. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé nessa noite, nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo a Deus a proteção, a cobertura espiritual. Aleluia, Jesus. Peço aos irmãos que fazem uma fila para receber a unção com óleo. A obreira Aparecida vai estar ungindo vocês nessa noite. Aleluias. Glória a Deus. Convido os levitas aqui à frente para estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Aleluia, Jesus. Em seguida, a obreira Aparecida vai estar ungindo vocês. Pode fazer a fila, os levitas vai. Aleluia, Jesus. Está cantando o hino? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Vamos estar louvando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Em seguida, os irmãos vão estar passando para receber a unção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A presença de Deus é real neste lugar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és santo. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Podeis passar? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai. Estamos aqui, ó Deus, reunidos na Tua presença, Pai. Meu Deus, toca, meu Pai, no coração, meu Pai, de cada uma pessoa, meu Pai. Nesta noite, meu Deus.
Pai, vai derramando, meu Deus, o teu poder, Senhor, sobre a vida de cada uma pessoa. Eu não sei o que ela está passando nesse momento, Pai, mas o Senhor conhece o coração de cada um, meu Pai. Visita, meu Deus, a família, meu Pai, de cada um irmão nessa noite. Vai quebrando, meu Deus, toda maldição, meu Pai. Todo problema, meu Deus, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida conjugal. E todo projeto, meu Pai, do inimigo que venha cair por terra. Meu Deus, vai trabalhando, meu Deus, na mente e no coração de cada um. Revestindo, meu Deus, cada um, meu Pai, com teu poder, Senhor. Meu Deus, vai trazendo a paz, meu Deus, na vida daquela pessoa que precisa, meu Deus. Vai trazendo, meu Deus, a saúde, a restauração, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor diz na tua palavra: clamas a mim que eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Meu Deus, vai tocando, meu Deus, no coração, meu Pai, de cada uma pessoa nesta noite, meu Pai. Vai trazendo a libertação, meu Pai, a transformação, meu Pai. Meu Deus, não deixa o teu povo sair da mesma maneira que entrou a tua casa, Pai, mas que o teu povo venha sair daqui transformado pelo teu poder, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que todo projeto, meu Pai, do inimigo contra a vida, meu Pai, dessas pessoas nessa noite, que venha cair por terra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Vai trabalhando, meu Deus, em nome de Jesus, na vida de cada um, meu Pai. Meu Deus, o Senhor diz na tua palavra: agindo ao Senhor, quem impedirá, meu Deus. Cremos, meu Pai, no agir do Senhor, meu Pai, na resposta do Senhor, meu Deus. Vai tocando, meu Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, meu Deus. Vai enchendo, meu Deus, da tua unção, meu Pai, cada um, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, tu és grande, Pai, tu és santo. Tu és poderoso, meu Deus, tu és fiel, meu Pai, para cumprir as tuas promessas. Oh, Papai querido, louvado e engrandecido é o teu nome, meu Pai. Grandes coisas o Senhor tem feito e o Senhor vai fazer, porque o Senhor é Deus, não há outro além de ti, Senhor. Ah, Senhor amado, tu és santo, tu és digno de ser louvado e exaltado, meu Pai. Oh, Papai querido, cubra o teu povo, meu Pai, com o teu manto sagrado, Pai. Dê sabedoria, meu Pai, a cada dia o teu povo, Senhor. Aleluia, Jesus, tu és santo, Pai. Aleluia, Jesus. Ah, Papai querido, amado Deus e Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor venha levar, meu Deus, o teu povo para as tuas casas, debaixo das tuas potentes mãos, Pai. Guarde, meu Deus, cada um, Senhor. Cubra, meu Pai, com teu poder, Senhor. Pai, que sexta-feira eles possam estar aqui para ouvir a tua palavra, meu Pai. Guarde, meu Deus, a saída e a chegada do teu povo até a tua casa, meu Deus. As casas, meu Deus, de cada um, Senhor. Cubra, meu Pai, livre do acidente e do incidente, meu Pai. Dê uma noite, meu Deus, para cada um, uma noite abençoada na tua presença, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Oramos, meu Deus, crendo, meu Deus, no agir do Senhor em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Deseja a paz do Senhor a seu irmão. Que Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus.